Olá, mais uma vez. O objetivo desse vídeo aqui é fazer uma pequena revisão sobre o estudo das barras que a gente vem desenvolvendo no curso, especificamente para as barras em flexão. A gente viu aqui no curso que a flexão ela pode ser definida, classificada em três tipos: a flexão dita pura, a flexão dita simples e a flexão dita composta. O que vai me caracterizar a diferença de cada um desses tipos de flexão é justamente a presença dos esforços internos no elemento de viga, que é o elemento de flexão que a gente vem estudando em sala de aula. Na flexão pura, eu tenho somente como esforço interno o momento de flexão ou o momento fletor, tá? Como a gente vem definido em sala de aula. A flexão simples, eu tenho o momento fletor, que eu agora vou chamar de M, tá? Aqui, tá? Que é a mesma notação que a gente vem desenvolvendo em sala de aula, mais a força cortante. Que a gente aqui denomina de V. E a flexão composta é a presença, o fenômeno da flexão ele vai ser caracterizado pela presença do momento fletor, da força cortante e da força dita normal. Tá? No nosso curso, a gente estuda explicitamente a flexão pura e simples, tá? Mas a flexão composta também não é algo difícil, porque se você entende essas duas, a composta ela é muito fácil de entendimento a partir dos desenvolvimentos que a gente fez para pura e para simples. Na flexão pura, o que a gente desenvolveu foi o modelo cinemático, né, da flexão pura, com um conjunto de hipóteses que a gente discutiu em sala de aula. Né, a gente, nesse desenvolvimento apresentado em sala de aula, a gente caracterizou, por exemplo, a condição de flexão pura por esse tipo de carregamento aqui. A gente desenvolveu, na verdade, desenvolveu o exercício calculando as reações de apoio e aplicando os diagramas de esforços, e notamos aqui que somente existe o diagrama de esforço interno, né, de flexão, de momento de flexão, que é o M. Tá? Assumindo aqui, por exemplo, essa viga de comprimento L, né, e seção transversal qualquer, vamos aqui só condicionar uma seção retangular, né, com eixos centroidais aqui Z e Y nessas condições aqui, nessas posições, definindo aqui a minha seção transversal de base B e altura H, chegamos a um modelo cinemático, tá, caracterizado por essas duas expressões, ou seja, a componente de deslocamento V associado à direção Y, ela vai ser representada pelo deslocamento da linha neutra, e o deslocamento na direção X ele vai ser dado pela derivada da função V vezes a posição Y da minha seção transversal. Tá? Perfeito. O desenvolvimento que a gente fez em sala de aula foi justamente chegar na equação diferencial que me representa, né, o deslocamento na vertical do fenômeno da flexão. E chegamos nessa apresentação aqui, que é comumente chamada de relação momento-curvatura. Tá? A gente tem aqui o parâmetro definido como rigidez. Quanto maior a rigidez, menor o deslocamento. É uma equação diferencial simples de ser resolvida. Basta eu aplicar o operador integral duas vezes e aplicar as condições de contorno do problema para eu explicitar a minha função, a minha linha elástica, a minha função de deslocamento. Um outro parâmetro que a gente determinou, né, para a condição de flexão pura foi justamente a estimativa de tensão normal, tá? A estimativa de tensão normal na flexão pura, que foi dada por essa expressão, né? A razão entre o momento fletor, a inércia Z, vezes a posição do ponto na minha seção transversal. Na aula
anterior, o que a gente fez foi justamente, né, definir a estrutura da estimativa do cisalhamento quando da presença da força cortante. Tá? O que a gente discutiu na aula passada foi justamente a condição da permanência do modelo cinemático utilizado para caracterizar a estimativa de tensão normal e as próprias componentes V e U do modelo de flexão pura aplicada para o modelo de flexão simples. E a estimativa do meu tal, aqui na condição agora de um membro fletido, de uma viga fletida, submetida a um carregamento que vai me gerar momento fletor e força cortante, ela foi constituída a partir do seguinte desenvolvimento. Vamos lá. Então, o que eu vou assumir aqui, ó, agora, é uma viga de comprimento L. Essa viga aqui eu vou destacar a seção transversal. Vamos particular aqui essa apresentação para uma seção retangular. Tá? Vou colocar aqui a seção retangular. Aqui está o eixo da minha viga, associado à direção X, o Y para baixo, como a gente desenvolveu em sala de aula, e eu tenho aqui na minha seção transversal os eixos Z e Y associados ao centroide da minha seção. Tá? E eu tenho aqui, nessa viga, é claro, um carregamento diferente daquele que a gente acabou de apresentar, porque eu tenho que ter um carregamento aqui que me condicione justamente a presença do momento fletor e da força cortante, que é o caso desse carregamento. Essa seção transversal aqui, ó, ela tem, tá, uma largura B e uma altura H. Olha só, a fórmula a estimativa de cisalhamento na flexão, ela só tem respaldo quando a relação B sobre H for aproximadamente meio. Tá? Ou menor que esse valor. Por quê? Porque as vigas elas têm que ter o caráter de não achatamento para validar essa expressão que a gente vai desenvolver agora. Tá? Eu não posso ter aqui, ó, vigas com esse tipo de seção transversal. HB muito maior que H. Tá? A fórmula que a gente vai desenvolver aqui para estimar o meu tal, e o tal aqui estimado é o tal XY, pela direção definida aqui, ela obrigatoriamente ela só vai fazer sentido para uma condição menor ou igual a 0,5. Tá? Além disso, a viga ela tem que ser esbelta, não é? O comprimento L tem que ser muito maior que a maior medida da seção transversal, que no caso aí é o H. Perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente discutiu em sala de aula o motivacional para apresentar essa condição que a gente vai desenvolver aqui. A situação apresentada em sala de aula foi justamente pensar essa viga aqui de seção retangular constituídas de várias tábuas superpostas sem fixação plena. E quando eu aplico esse carregamento rosa, a tendência é da movimentação, né, desses elementos um em relação ao outro, nesse plano aqui, XZ. Tá? E quando a gente recupera essa condição aqui, né, de integridade da estrutura, não existe essa movimentação, e por não existir essa movimentação, deve existir uma força nesse plano XZ distribuída, justamente excitada, né, por essa condição de não existir essa movimentação. Não é? Então, vamos tentar enxergar, né, essas forças aqui, aplicando um corte no plano XZ nessa medida daqui, ó. Tá? Nessa altura aqui. Tá? Então, essa altura aqui ela vai ser levada para a seção transversal aqui. Ó. Então, eu vou separar essa área aqui, ó, DA,
abaixo da minha seção transversal e enxergar aí essas forças nesse plano XZ que vai me caracterizar a fórmula do tal. Olha só. Vou pegar aqui, ó, um elemento tal. Vou pegar aqui, ó, um elemento dx dessa viga com essa medida de corte aqui, nessa alturazinha aqui, ó, e defini-lo aqui, ó, tá? Então peguei esse elementozinho. Essa vista daqui é a vista lateral da viga. Né? E a outra que eu vou desenhar aqui, ó, vamos aqui desenhar aqui, ó, para fazer sentido, né? É a seção transversal, né? Cortadinha. Aqui eu tenho a largura B, tá? Aqui eu tenho o meu centroide Z e o eixo Y, e aqui eu tenho o meu DA. Olha só. Nessa medida dx aqui, dentro do que a gente discutiu para flexão pura, eu sei que se a gente aplicar, vamos aplicar o condicionante desse carregamento, né? A viga submetida a esse carregamento, ela vai fletir e vai tracionar na fibra inferior e vai comprimir na fibra superior. E dentro do que a gente discutiu, ela vai tracionar do eixo dela para baixo e comprimir do eixo para cima. Então, eu sei que esse elemento inteiro aqui, ó, destacado por esse corte DA, ele está todo tracionado. Ou seja, vai surgir forças normais de tração nessa região aqui e nessa região aqui, que eu vou chamar de T. E como a tensão normal varia com X, a força normal também vai variar com X. Então, eu não posso ter aqui somente T. Eu tenho que ter T mais uma variação de T. E, claro, dentro do que a gente discutiu, eu tenho que equilibrar as forças. Veja, se eu processar aqui um somatório das forças em X, eu não tenho um equilíbrio. Porque vai sobrar o quê? Um ΔT. Então, eu tenho que ter aqui, ó, uma força no plano XZ, uniformemente distribuída, que vai equilibrar. Essa força aqui, a gente vai chamar de tal horizontal. Tá? É justamente ela que vai me equilibrar. Força não, aqui ela está em tensão. Eu tenho que caracterizá-la ela como força. Bom, isso daqui é força por unidade de comprimento ao quadrado. Para eu ter força, preciso multiplicar pela área de atuação dela. Veja, a área de atuação dela é o dx vezes o b. Tudo bem? Ó? É o dx vezes o b. É o dx vezes o b. Que é essa largura daqui. Perfeito? Então, fazendo o somatório das forças em x, eu vou ter o quê? Né? Seguindo aqui o x positivo para cá, eu vou ter menos t, menos o tal h vezes o b vezes o dx, mais o t mais o ΔT igual a zero. Então, daqui eu chego que o tal h vale o dt sobre a dx vezes b. Ok? Perfeito. Então, vamos lá, seguindo com o desenvolvimento que foi feito em sala de aula. Bom, eu sei que da flexão pura, a estimativa de tensão normal, ela vai ser dada por essa relação aqui. Eu sei também que nesse elemento diferencial, veja, ó, nesse mesmo elemento diferencial dx, nessa seção eu vou ter um momento de flexão e nessa seção eu vou ter um momento de flexão mais a variação dele. Porque o momento fletor varia com x. Né? Da mesma forma, eu vou ter uma força cortante aqui V, e para baixo eu vou ter uma força cortante mais uma variação de força cortante, porque eu sei que a força cortante também varia em x. Então, naquela primeira seção transversal, eu posso caracterizar essa expressão aqui para definir a tensão normal. Se eu passar o operador integral no elemento de área aqui, no elemento de área definido,
e o operador integral nesse elemento de área definido, né, do corte para surgir aquele tal H aqui, com essa definição, fica também fácil de eu caracterizar aqui ó, a integral de M mais dm, que é a integral nesse outro lado daqui, né? Também no elemento de área. Porque, olha só, a integral de sigma dx dA é o próprio T. Não, porque é força normal, que é força por unidade de comprimento ao quadrado, vezes a área inteira, me dá o T, que é a força normal agindo aqui. Então, eu sei que o T vale isso daqui. E o T mais o ΔT, ó, o T mais o ΔT, o T mais o ΔT, ele vai obrigatoriamente valer, né, o M mais o ΔM. IZ, Y, dA. E como eu enxergo isso? Basta eu distribuir esse operador integral aqui nessa definição para outra seção. Fica muito simples de enxergar isso daqui. Ó. Vamos apagar aqui isso daqui e reorganizar essa conta aqui, ó, T mais ΔT, por definição, ele vai ter que me dar isso daqui. Né, que é o que eu tenho de força normal agindo nessa outra seção ligada a esse outro momento aplicado aqui. É isso que eu estou fazendo. M mais ΔM, IZ, Y, dA. Se eu distribuir esse operador integral, eu vou ficar com a integral de MY dA sobre Z, mais integral de dm y dA sobre IZ. Ora, do que a gente já tinha analisado, eu sei que T vale essa integral. Então, ó, por comparação, eu sei que o ΔT, o dt obrigatoriamente tem que valer essa outra integral. Tá? Então, eu sei aqui ó, que, por comparação, entre essa expressão e essa expressão, o dt ele vale integral de dm IZ y dA. Então, é esse termo daqui que eu preciso para caracterizar o tal horizontal. Então, o tal horizontal aqui agora, ó, o tal horizontal representado aqui por esse equilíbrio, ele vai valer o dt, que eu acabei de calcular, tá? Que é integral de dm y dA. Agora eu vou colocar o dx aqui, ó, tá, ó, dx, o b e o iz, né? Organizar aqui. B, iz vezes o y no diferencial, na integral da área aqui destacada, ó, que é esse dA. Tudo bem? Ó, dm e dx é uma relação muito conhecida por nós no curso, é a força cortante. Então, eu sei que o tal H aqui ó, é a integral da força cortante, tá? O iz vezes a largura de corte, que foi essa daqui, vezes o y dA. Ora, o v, o iz e o b não variam com a área. Então, eu posso tirar tudo isso da integral. E essa integral y dA, aqui, ó, ou seja, essa integral, ou seja, eu vou ter um elemento de área aqui, qualquer, que eu vou ter que passar a integral para pegar ele inteiro e multiplicar pela posição y, tá, definida pelos eixos centroidais. Isso daí me caracteriza o dito momento estático. Então, acabamos de definir aqui, ó, a relação tal horizontal para calcular
justamente esse valor de força, de tensão cisalhante que aparece na condição apresentada, né, pela flexão simples, um carregamento que me provoca cortante, o cálculo da tensão provocada por esse cortante vai ser dado por essa relação aqui. Bom, professor, mas como que isso daqui aparece na minha seção transversal? Veja, né, como é que eu estou com esse tal aqui e como é que isso daqui aparece aqui, na seção transversal? É justamente pela definição de reciprocidade das tensões de cisalhamento. Se eu tenho uma tensão de cisalhamento aqui, eu tenho que ter outra aqui para eu poder ter o equilíbrio de momento. Eu tenho que ter aqui e eu tenho que ter aqui também, caracterizando, vamos dizer assim, um elemento interno da minha viga. Porque nesse caso aqui, nessa viga, a gente não tem uma força, não é, tangencial distribuída no plano ali para processar esse equilíbrio. Então, o tal vertical que vai aparecer é o tal XY, que vai ser calculado pela mesma expressão. Espero que esse vídeo auxilie vocês no entendimento da estruturação, da estimativa do cisalhamento na flexão simples.